Você acha que jamais seria capaz de ferir alguém só porque uma figura de autoridade mandou? E se eu te dissesse que a maioria das pessoas acredita nisso, mas está redondamente enganada? Imagine, você sentado diante de um painel, ouvindo gritos do outro lado da parede, e alguém de jaleco branco dizendo: continue. O que você faria? Hoje você vai descobrir por que o ser humano é muito mais obediente do que imagina menos. E como esse experimento mudou para sempre a maneira como enxergamos o poder, a moralidade e o livre-arbítrio. Prepare-se para enxergar suas próprias escolhas sob uma luz desconcertante e entender por que, às vezes, é a obediência que nos leva a cometer os maiores absurdos. O mundo pós-Segunda Guerra estava assombrado por uma pergunta inquietante: como milhões de pessoas comuns puderam participar de horrores tão inimagináveis? Seriam monstros ou apenas obedientes? É aqui que entra Stanley Milgram, um psicólogo inquieto da Universidade de Yale. Sua ideia era simples, direta e absolutamente perturbadora: testar até onde vai a obediência humana frente à autoridade. Milgram recrutou voluntários comuns, como Voca e para um suposto teste de memória. Eles seriam os professores, enquanto o aluno menos, na verdade, um ator deveria memorizar pares de palavras. O painel tinha botões indicando choques elétricos do 15 a 450 volts. A cada erro, o professor devia aplicar um choque mais forte. Os gritos do aluno ficavam cada vez mais angustiantes. O segredo: nenhum choque era real, mas os voluntários não faziam ideia. Eles ouviam gritos, pancadas, pedidos de socorro, tudo parte da encenação. Sempre que alguém hesitava, o pesquisador insistia calmamente: o experimento exige que você continue. Frio, implacável, sem levantar a voz. Só a autoridade do jaleco já bastava. E então veio o choque, não do painel, mas dos dados. Cerca de 65% dos participantes foram até o fim, aplicando o máximo de choque possível, mesmo ouvindo gritos de agonia. Por que tantas pessoas aparentemente normais simplesmente seguiram ordens absurdas, mesmo sabendo que podiam estar ferindo alguém? A resposta está no nosso cérebro social. Fomos programadas ao longo da evolução para confiar e obedecer figuras de autoridade. Isso cria atalhos mentais. Se o chefe mandou, deve estar certo. Achou que isso ficou no passado? Pense de novo. Do escritório ao grupo de WhatsApp, do trânsito ao voto, a obediência à autoridade ainda dita muitas das nossas decisões. Quer um exemplo moderno? Em 2001, funcionários de uma rede de fast food nos Estados Unidos da América obedeceram ordens absurdas passadas por telefone, só porque vinham do gerente. Resultado: traumas reais, só porque ninguém quis desafiar a voz da autoridade. Dá para escapar desse ciclo? Existe alguma defesa mental contra ordens irracionais? Sim, existe. Estudos mostram que pessoas treinadas para questionar, para pensar criticamente e que vivem em ambientes abertos ao diálogo resistem muito mais à obediência cega. E se eu te dissesse que até você já pode ter obedecido ordens absurdas sem perceber, talvez numa reunião, numa fila ou até no trânsito, só por pressão do grupo ou medo de contrariar? Como disse o próprio Milgram, a extrema disposição dos adultos em seguir quase qualquer ordem vinda de uma autoridade constitui a principal descoberta do estudo. Agora, pense: se obedecemos tão facilmente a humanos de jaleco, imagine o poder das máquinas, algoritmos e fake news sobre nossa capacidade de decidir. E se um dia uma imposto automóvel mandar você fazer flexão no meio da rua? Não ria. Já existem pessoas seguindo aplicativos de saúde cegamente, inclusive para regimes meio bizarros. Agora que você já sabe o básico do experimento, vamos além.
Por que alguns desobedecem, mesmo sob pressão máxima? Os rebeldes de Milgram não eram super-heróis. Muitos tremiam, suavam, hesitavam, mas em algum ponto decidiram que a ética falava mais alto que o jaleco. Curiosamente, pessoas que já haviam passado por situações de injustiça ou que tinham mais consciência crítica eram as que mais resistiam à pressão. E você, consegue se imaginar numa situação dessas, indo contra a ordem só porque algo parece errado ou pressionado? Acabaria obedecendo como tantos outros. Estudos posteriores mostraram que só cerca de 35% dos participantes recusaram as ordens antes do limite. Ou seja, desobedecer, por incrível que pareça, é a verdadeira exceção. Nas empresas, nas forças armadas, até em grandes movimentos sociais, obedecer ordens, mesmo questionáveis, pode gerar resultados desastrosos ou impedir o progresso ético. Pense em casos famosos de denúncias, menos como o de Frances Haugen contra o Facebook, onde alguém teve que desafiar toda uma estrutura de poder para fazer o certo. Além da autoridade, a presença de outros obedecendo reforça ainda mais a tendência. O famoso efeito espectador. Se todo mundo aceita, por que justo eu vou desafiar? O grande dilema: seguir o fluxo é confortável, mas toda evolução social ou pessoal menos começa quando alguém questiona o que parece óbvio. O que Milgram nos mostrou, no fundo, é que a obediência cega pode ser mais perigosa do que imaginamos. Não é o mal que se esconde em monstros, mas sim na rotina do apenas cumprir ordens. E se a grande coragem hoje for aprender a dizer não, especialmente quando todo mundo espera que você diga sim, obedecer ou resistir não é só uma escolha individual. É a chave que molda sociedades inteiras. Quando cada um de nós começa a questionar, novas possibilidades surgem para todos. No mundo das fake news, das redes sociais e da inteligência artificial, questionar deixou de ser rebeldia. Virou necessidade de sobrevivência coletiva. E você, já parou para pensar quantas vezes obedeceu sem questionar? E quantas ousou desafiar? Conta aqui nos comentários. Qual foi a maior ordem absurda que já te deram menos e você cumpriu ou disse não? Se essa história te surpreendeu tanto quanto a mim, curta, compartilha e envia para alguém que precisa repensar o papel da obediência. Lembre-se, além da lógica, aqui a lógica é só o começo.